A transfiguração de Jesus no contexto da Quaresma. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum do Evangelho hoje, é de São Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao 10. Vamos refletir alguns detalhes deste Evangelho e ver a tamanha riqueza da sabedoria de Deus contida neste Evangelho, na sua palavra. Jesus tomou consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Aqui nós temos Pedro, que é a pedra, escolhido como chefe dos apóstolos, e temos os 2 irmãos, Tiago e João. Aqueles que disseram que beberiam do cálice. Quando sua mãe pediu um lugar à direita, um lugar à esquerda, Jesus perguntou se eles tomariam do cálice e eles disseram que sim. Eles estão nesse processo de compreensão. O que é esse cálice? A explicação ela não vem diretamente. A explicação ela não vem imediatamente, ela vai se dando. Então, Deus é mistagogo, Jesus é mistagogo, isto é, vai introduzindo os discípulos no mistério. Assim também, quando nós lemos o Evangelho, nós vamos aos poucos, compreendendo o mistério de Deus, auxiliados pela graça de Deus, porque sem ela nós não adentramos ao mistério. Então, esses 3 discípulos foram levados por Jesus para uma montanha e ali transfigurou-se diante deles. Que a roupa de Jesus ficou muito brilhante, muito mais brilhante do que as lavadeiras conseguem lavar, A pureza de Jesus é uma pureza divina, eterna, Apareceu ali então Elias e Moisés e conversavam com Jesus. Veja um dado muito importante aqui. Elias representa os profetas. Moisés representa a lei. E os discípulos representam a igreja. Então, Jesus é a palavra. É a palavra do Antigo e do Novo Testamento. Não é que no Antigo Testamento tinha uma outra palavra. Era uma palavra velada que agora se revela. Jesus é a palavra do Antigo e do Novo Testamento. Nós encontramos nas palavras da Escritura a palavra. Encontramos Cristo nas palavras do Antigo Testamento e nas palavras do Novo Testamento. Quem nunca leu, recomendo a ler o documento Verbum Domini, muito importante, do Papa Bento XVI. Então, Pedro tomou a palavra. Então, não somente fala com Jesus neste momento glorioso, Elias e Moisés, mas também participa os discípulos, aquele que representa os discípulos. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Preste atenção nesses dados. 3 tendas para quem? Para Jesus, para Moisés e para Elias. Veja, Pedro aqui não disse, faça aqui 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias,
uma para mim, uma para Tiago, outra para João. Não. Nesse momento está tocando, esse cântico vem da Basílica São Pancrácio, aqui de Roma. Então, acho que vocês também escutam. Bom, vamos continuar nossa reflexão. Então os discípulos estavam com medo. Jesus muitas vezes vai dizer: não tenha medo. Vai dizer não tenha medo porque o medo, ele trava a pessoa. O medo faz com que nos firmemos no caminho. O medo faz com que não continuemos a caminhar. O medo faz com que nos escondamos. Fiquemos parados. E Jesus, neste momento do medo dos discípulos, tem mais uma intervenção de Deus, agora a intervenção do Pai. Desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado. Este filho vem com maiúsculo, porque Jesus é eterno. Então o Pai, a voz do Pai, neste momento, fala do Filho. Quer dizer que Jesus é eterno. Jesus transfigura-se porque é eterno. A sua roupa é muito mais clara, muito mais brilhante do que uma lavadeira consiga lavar e deixar brilhante, porque Jesus é eterno. Então a transfiguração mostra a eternidade de Cristo, a palavra eterna manifestada no Antigo e agora na Igreja, no Novo Testamento. Então, este é meu Filho amado. E aí tem um conselho do Pai: escutai o que ele diz. Então, os discípulos vão se perder quando não escutam Jesus. Porque Jesus está ensinando, Jesus vai ensinar sobre a ressurreição, mas os discípulos depois vão se dispersar. Mas por que vão se dispersar? Por quê? Porque esqueceram das palavras de Jesus. Esqueceram dos ensinamentos de Jesus. Eles vão se deixar levar pelo medo, vão se encher do medo. O coração vai ficar com tanto medo que eles vão esquecer os ensinamentos. Então, a última parte é essa. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Veja, os discípulos vão obedecer a Cristo, os discípulos vão obedecer a Jesus. Eles não vão comentar com ninguém, eles vão comentar entre si sobre o que significa a ressurreição dos mortos. Entre si, sim, eles vão conversar. Mas essa conversa não vai sair do círculo. Aqui nós podemos lembrar também que outras vezes Jesus pediu, por exemplo, a pessoa que foi curada, ele disse: olha, não conte para ninguém, e saía contando para todo mundo, não tinha obediência. Ou quando o diabo falava de Jesus, quem era Jesus, Jesus calava o diabo. Não é que o diabo obedecia a Jesus, o diabo era calado pela palavra de Jesus. Enquanto os discípulos obedecem a Cristo verdadeiramente. Quer dizer, aqui nós vemos já sinais do que os discípulos fizeram um processo mistagógico de entrar no mistério de Cristo. Já fizeram um processo mistagógico, porque essa obediência é uma obediência já com auxílio de Deus. Não é uma obediência no sentido
de que nós conseguimos obedecer a Deus. Nós conseguimos obedecer a Deus porque Deus nos dá a sua graça. Nos abrimos a sua graça, né? Que os discípulos são verdadeiramente obedientes, né? E eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si. Veja aqui uma coisa, outro dado muito importante. A reflexão, ela não faz... A reflexão por si só, isto é, a razão, não faz que nós conheçamos os mistérios da fé. A razão, melhor, sem a fé, ela torna-se um racionalismo. Então pode ter muita teologia bonita, se é que é teologia, mas se abandona a fé, torna-se um racionalismo. Pode-se refletir sobre a ressurreição, mas é apenas uma divagação nas nuvens. Então você necessita da reflexão e da fé. A fé dos discípulos ainda está nascendo. Quer dizer, esse processo mistagógico dos discípulos aprenderem e serem introduzidos no mistério de Deus, no mistério de Cristo, né? Então eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queriam dizer ressuscitar dos mortos. Não se compreende essa expressão somente com a razão, ok? É necessário a fé. Bom, os discípulos vão pouco a pouco compreendendo com a assistência de Deus. Assim também somos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.